Você não precisa viver uma vida de frustração e muito menos ter medo de criar expectativas para não se frustrar. Hoje nessa dopamina eu quero compartilhar uma palavra do Senhor e uma instrução que vai te ajudar a colocar a expectativa no lugar certo. Se é isso que você deseja, pega a sua Bíblia, caderno e caneta na mão e vamos juntas viver esse tempo de devocional. Olá, minhas conquistadoras! Mais uma dopamina começando e que bom ter você junto comigo. E hoje eu quero começar essa dopamina falando algo muito importante para você. Está na hora de você colocar limites onde você coloca a sua expectativa. Entendeu bem a frase? Não é sobre você colocar limite em sua expectativa, mas onde você tem colocado a sua expectativa. Quando nós não sabemos onde depositar a nossa esperança, a nossa expectativa, é claro que nós teremos frustrações em nossa vida. E hoje eu quero compartilhar uma palavra que eu tenho certeza que vai trazer clareza ao seu coração. Existem muitas pessoas que vivem frustradas na vida e adotam como frase aquela: eu não vou nem criar expectativa para não me frustrar. Você tem falado isso? Hoje essa dopamina vai quebrar um pouco dessa sua crença em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor diz que nós devemos sim ter expectativas. Nós não podemos ser cristão e não ter expectativa. Não combina com a palavra do Senhor. Porém, nós também não devemos colocar nossa expectativa em qualquer lugar. E isso é o que tem acontecido com muitas pessoas. Temos colocado, às vezes, expectativas em pessoas, em recursos, na nossa própria capacidade, na nossa própria inteligência. E quando aquilo que nós colocamos expectativa falha, é aí que a gente começa a se frustrar. E hoje, a instrução que eu tenho para você é uma que o próprio Jesus aplicava em sua vida e nós vamos aprender isso juntas. Vamos lá? Pega a sua Bíblia, abra aí no Evangelho de João. Você vai abrir no capítulo 2, logo no início do Evangelho de João. E antes de lermos a passagem de hoje, eu preciso te lembrar que aqui nós temos um lema, né? Eu não quero que você comece a fazer esse devocional de qualquer jeito. Eu quero que você primeiro tenha uma percepção. Você está praticando o OPA? Ouvir, pensar e agir? Essas três coisas, elas são fundamentais para o seu aprendizado. Não adianta você ficar aqui escutando mais uma palavra, mais uma ministração e ser mais uma no meio da multidão que você tem ouvido. Saber filtrar as vozes vai te ajudar a ter sabedoria em suas decisões. Então, talvez, hoje, a instrução que eu posso te dar para realmente você aprofundar no conhecimento da palavra é: foque aqui, tira toda a distração ao seu redor, realmente ouça essa palavra, anote. Enquanto você anota, vai pensando: onde é que eu posso aplicar esse conhecimento? Como que eu estou vivendo a minha vida? Será que isso está sendo uma realidade para mim? Eu quero te convidar a realmente se confrontar enquanto você ouve essa palavra. Quando você faz isso, isso vai gerar em você um ímpeto e um desejo no seu coração de praticar. E aí você vai e pratica. Começa a fazer aquilo sair do papel, a entrar em ação. E tudo que entra em ação traz o seu resultado. Então, faça isso. Comece a praticar o OPA, que eu tenho certeza que sua vida vai ser transformada. Combinado? Então aí, agora você que abriu a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 20, deixa eu só ver aqui certinho, isso, 23. Vamos ler juntas? O texto diz assim: enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, porque viram os sinais milagrosos que ele realizava. Ele quem, gente? Jesus. Vamos continuar o texto. Jesus, porém, não se confiava a eles. A eles quem? Nas pessoas que começaram a crer nele por conta dos milagres, ok? Pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia dentro do ser humano. Eita que essa palavra vai pegar hoje você de jeito, eu tenho certeza, porque todas as vezes que eu leio essa passagem, vem como um confronto para mim.
porque às vezes a gente não para perceber, mas a gente faz o oposto do que Jesus praticava em sua vida. Mas em nome de Jesus, hoje você vai entender como realmente fazer o que Jesus fazia em todo o seu ministério. E com isso, as suas expectativas vão estar no lugar correto. Mas antes de ministrar, eu quero fazer algo diferente. Eu quero orar pela sua vida, para que o seu coração se abra antes mesmo de compartilhar essa palavra. Vamos orar? Senhor, nesse momento, Pai, eu quero pedir a sua capacitação para ministrar a vida desta conquistadora que está me ouvindo. Senhor, eu quero pedir que a sabedoria do céu venha sobre cada palavra que eu liberar nesta dopamina de hoje. Que essa pessoa que está aqui possa aprender a depositar a expectativa, a confiança e a fé no lugar certo, que é no Senhor. Muitas vezes, sem perceber, nós mudamos os nossos focos, as nossas expectativas, justamente porque começamos a confiar em tudo que está ao nosso redor. Mas isso tem gerado frustração. E a minha oração, Pai, é que toda frustração por expectativas erradas seja eliminada das nossas vidas. E que a partir de hoje possamos alinhar a nossa expectativa com a sua direção. E assim vivemos uma vida leve, uma vida abundante e uma vida cheia de colheitas das nossas expectativas no lugar certo. É assim que eu oro, é assim que eu apresento a Ti essa dopamina. Em nome de Jesus. Amém. Agora sim, vamos mergulhar no que essa passagem nos diz. É muito interessante que aqui nós vemos que logo no início do verso 23 é contextualizado uma situação. E qual é a situação? A gente está falando aqui do momento da Páscoa, onde Jesus começou a manifestar os seus milagres, começou a manifestar aquilo que ele carregava em essência, sua divindade. E as pessoas claramente começaram a ficar maravilhadas com tudo que ele fazia. Muitas pessoas, inclusive, começaram a segui-lo justamente pelos milagres que ele operava. Só que aqui é muito interessante algo que me chama a atenção. É que no verso 24, diz que Jesus não se confiava a essas pessoas. Jesus sabia que muita gente começou a acreditar nele. Muita gente começou a andar com ele. Porém, isso não fez Jesus mudar o foco de onde ele deveria continuar colocando a sua expectativa. Porque ele sabia que o homem, ele é muito volátil. E muitas daquelas pessoas que começaram a segui-lo, muitos daqueles discípulos que começaram a acompanhá-lo, fizeram isso porque viram. Não porque realmente tinham a convicção de que ele era o Messias. A ponto de quando nós vemos na crucificação, quem é que estava ali com Jesus? Consegue perceber? Imagina se Jesus colocasse a sua expectativa nas pessoas. Que as pessoas o amariam, que as pessoas não o abandonariam, que as pessoas não negariam ele, que as pessoas não o trairiam. É claro que a decepção seria muito maior. Só que Jesus, em nenhum momento, ele deixou de acreditar nas pessoas. Acreditar que elas poderiam mudar, que elas poderiam aceitar a mensagem, que elas poderiam ser transformadas. Em nenhum momento Jesus deixou de acreditar nisso, mas ele não dependia disso. Ele não dependia que as pessoas provassem que estavam com ele para que ele realmente pudesse fazer o propósito dele acontecer. Isso para mim me ensina tantas coisas, conquistadora. E o que mais me ensina é que muitas vezes, sem a gente perceber, a nossa confiança, ela não está no lugar certo. Ela começa a ser depositada nos resultados que a gente começa a ter. Muitas pessoas começam a acreditar que elas têm potencial para algo quando elas começam a ver aquilo acontecer. Quando elas começam a ver um pouquinho de resultado. Se ela vê um pouquinho de resultado, ela começa, não, então isso realmente é para mim. Mas se alguma coisa desanda no meio do caminho, ou se algum resultado não vem, ela começa a duvidar. Ela começa a questionar aquilo que um dia ela acreditou. Por quê? Porque a expectativa dela não estava naquilo que ela decidiu acreditar, mas sim no que ela estava vendo. E é por isso que o exemplo de Jesus nos mostra que não é assim que devemos criar a nossa expectativa. A Bíblia em nenhum momento vai dizer que a expectativa não deve existir. Mas
Nós não podemos colocar a nossa confiança, a nossa expectativa somente naquilo que eu vejo, somente naquilo que eu sinto que é. Porque se eu viver desta forma, quando as coisas não acontecerem conforme eu desejo ou conforme eu espero, eu vou me frustrar. Então é interessante que Jesus, ele não se confiava às pessoas justamente porque ele sabia o que as pessoas tinham dentro delas. E o que nós carregamos dentro de nós? Instabilidade por conta das nossas emoções. Nós carregamos emoções. E as nossas emoções são voláteis. Um dia nós estamos amando, outro dia nós não queremos mais. Um dia nós queremos algo, amanhã eu já vejo outra coisa, eu quero a outra coisa. Então nós oscilamos muito nos nossos desejos, nas nossas emoções. Então Jesus sabia que o ser humano, o homem, carrega essa instabilidade. Então ele sabia que se ele colocasse a esperança, a expectativa, a confiança plena no homem, isso frustraria e até mataria o seu próprio ministério. Então Jesus, ele não fazia o que fazia porque ele começou a ser popular. Jesus não começou a crer que ele poderia curar as pessoas porque as pessoas começaram a segui-lo. Não, ele sabia quem era, ele sabia qual era a sua missão, ele veio com a finalidade muito bem definida. Ele veio com uma finalidade esclarecida. E independentemente dos aplausos, dos reconhecimentos ou até do abandono, ele não deixou de ser quem ele era e de cumprir o seu propósito. E é por isso que Jesus não foi frustrado no seu propósito. Pelo contrário, ele se tornou vitorioso e nós somos vitoriosos em Cristo quando colocamos a nossa expectativa no lugar certo. E onde que deve estar a nossa expectativa? Onde que deve estar a nossa expectativa? Provavelmente você pensou ou até disse no Senhor. Mas isso não é só um jargão. Isso está na palavra. E eu quero te provar. Eu quero que você vá comigo lá em Romanos, capítulo 5. E você vai ver que a própria palavra do Senhor nos dá essa direção. Capítulo 5, no verso 5, diz assim: essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no seu coração por meio do Espírito Santo que ele nos deu. Consegue entender isso? Nós não somos decepcionados, porque o próprio Deus colocou em nós o seu Espírito para nos direcionar. Quando nós depositamos a nossa confiança nele e falamos, Senhor, me dá uma direção, Senhor, me ajuda, me guia, me posiciona onde o Senhor quer. Nós precisamos confiar que o Espírito dele, agindo em nós, vai nos mover em direção à vontade dele. E, consequentemente, quando eu coloco a minha expectativa no que o Senhor tem para mim, no que o Senhor preparou para mim, nos planos de Deus para mim, é impossível ser frustrada, porque o Senhor, ele já colocou em mim a capacidade, através do seu Santo Espírito, a viver aquilo que ele designou para a minha vida. Então, uma pessoa que vive guiada pelo Espírito do Senhor, uma pessoa que vive guiada pelo próprio Deus, através do seu Santo Espírito que habita em nós, essa pessoa ela não vive frustrada, porque ela sabe que cada passo que ela dá, cada situação que acontece em sua vida, há um propósito que está direcionando para a vontade de Deus. Ela pode até ter seus próprios desejos, suas expectativas, mas quando não acontece como ela imagina, ela se lembra que a vontade de Deus é melhor do que a dela. Porque ela vai se lembrar do que a palavra do Senhor diz. E se nós pensarmos na palavra do Senhor, é impossível vivermos frustrados. É impossível você não querer colocar sua expectativa nele. Porque sempre haverá uma palavra de força, de direcionamento, de correção, de impulsionamento do Senhor para vivermos a sua vontade. Então hoje, se você vive uma vida frustrada, é porque está faltando limites aí em quem você está colocando sua expectativa. A própria palavra do Senhor diz que nós não devemos confiar em nós mesmos. Porque quando confiamos em nós mesmos,
Quando depositamos a nossa expectativa em nós, no que eu sei fazer, no que eu posso, no que eu tenho força, quando eu coloco a minha expectativa em mim, quando eu não atendo essa expectativa, eu me sinto o quê? Frustrada. E aí eu começo a olhar e falar, eu não consigo nada. Nada para mim dá certo. E quantas pessoas estão vivendo desta forma? A expectativa está no que ela sabe. A expectativa está no que ela tem. Mas quando isso acaba, é onde a frustração vem. A palavra do Senhor diz que nós não devemos confiar nos nossos próprios entendimentos, mas sim no que vem do Senhor. Nós devemos depositar a nossa expectativa no que Deus tem dado a nós. A nossa inteligência é necessária, o nosso conhecimento é importante, mas nós não podemos confiar 100% no que nós sabemos, porque nós somos limitados. Temos que ter uma ponderação entre o que eu sei, entre o que eu tenho, para o que Deus me direciona. Às vezes Deus vai te direcionar a fazer coisas que não fazem sentido algum. Coisas que você vai questionar na sua inteligência. Coisas que você vai questionar na racionalidade humana. Mas quando você coloca de maneira racional na fé, você fala, é possível. Não emocional, entenda o que eu estou falando, não emocional, mas racional, ou seja, decidida, estar na fé. É ter a convicção daquilo que você coloca a sua expectativa. Você lembra dessa palavra que nós lemos. Quando eu faço isso, eu não sou decepcionada. Então hoje a minha pergunta para você, você tem se sentido decepcionada e frustrada? Será que é porque você tem depositado demais a sua expectativa naquilo que você está enxergando? Naquilo que você está sentindo? E não naquilo que a palavra de Deus diz que você deve confiar? Será que você tem colocado a sua expectativa naquela pessoa que falou que te ajudaria? Naquele dinheiro que você está esperando entrar na sua conta para resolver o seu problema? Ou até mesmo na sua capacidade intelectual para conseguir aquele emprego? Só que você já percebeu que todas as vezes que você põe sua expectativa nesse lugar, a frustração ela é certa? E ela só aumenta? Hoje o Senhor está te chamando para mudar essa expectativa de lugar. Ponha limites. E o limite tem que ser muito bem estabelecido. A minha expectativa, a minha esperança eu coloco no Senhor. Assim como o salmista fala, uns confiam em carros, outros em cavalos, porém eu confio no meu Senhor. Essa é a decisão de quem coloca a sua expectativa no lugar certo. Você pode trazer esse texto para várias coisas. Uns confiam no emprego que tem, outros confiam no currículo que tem, mas eu confio no meu Senhor. Eu confio nele, porque independentemente do emprego que eu tenho, do currículo que eu tenho, é o meu Deus que abre a porta certa para mim. Você pode também trazer para dizer, uns confiam no dinheiro, outros confiam nas amizades, nas conexões, no networking. Aí você fala, mas eu confio no Senhor, porque é Ele que me traz o sustento, é Ele que me posiciona nas mesas certas, é Ele que me faz encontrar as oportunidades no meio do caminho de maneira que eu não consigo explicar. Você consegue entender? Uma pessoa que está firmada em Deus, ela não fica afobada para conseguir aquilo que deseja. Porque ela sabe que quando ela coloca isso no Senhor, Ele vai preparar o melhor e o tempo certo. Porque enquanto você acha que o tempo é agora, Deus sabe se você está pronto ou não para esse tempo. E quando Ele não permite que algo aconteça no momento que você espera, é porque Ele tem algo muito melhor preparado para você. Então a pessoa que coloca sua expectativa no Senhor, sabe que nele sempre virá o melhor. E sempre virá no tempo certo. Então hoje, saia daqui pensando em quem eu tenho confiado, em quem eu tenho crido, em quem? Eu tenho confiado na minha força, eu tenho confiado na minha inteligência, eu tenho confiado nas amizades que eu tenho confiado no dinheiro que eu tenho na conta, eu tenho confiado no meu currículo. Você tem confiado nas coisas ao seu redor? Ou você tem confiado no seu Deus? Porque quando você confia no seu Deus,
Por mais que tenha coisas que você não possa obter hoje, o Senhor prepara o caminho. Eu conto vários testemunhos para vocês em muitas dopaminas que eu trago, mas tem uma coisa que eu vivi em uma fase da minha vida e que me mostrou claramente, que quando nós não vivemos afobados e aprendemos a confiar no Deus que nós temos, Ele prepara o caminho. Teve uma situação que uma vez eu fui num desses eventos de influenciadores e eu saí da minha casa assim, com aquela coisa, não, eu preciso fazer networking, eu preciso me conectar com as pessoas, eu preciso de alguma forma ser vista, né? Porque quem não é visto não é lembrado, a gente vai pegando várias dessas coisas. Só que isso tudo é muito importante, mas quando tudo isso está confiado somente em nós, é aí que a gente se frustra. E eu lembro que eu fui nesse evento, o Diego foi junto comigo, e a gente chegou lá, e era um evento que a gente não conhecia, né? Ninguém, estávamos ali no nosso primeiro evento, tecnicamente, numa jornada nova que a gente estava trilhando. Então, ao mesmo tempo, não sabíamos como ia ser, não sabíamos quem ia estar, e não conhecíamos ninguém de maneira pessoal ali. Então ali a gente chegou e eu fiquei acuada, gente. Pela primeira vez, eu não sou tímida, eu sou uma pessoa que eu consigo conversar bem com as pessoas, mas algo aconteceu que eu não consegui desenvolver nenhum tipo de conexão ali. E ali eu fiquei frustrada. Eu fiquei muito frustrada. E eu lembro que eu voltei daquele evento, mas muito frustrada. Muito frustrada. E no carro eu vim falando com o Diego, tá vendo? Ó, quando Deus prepara as oportunidades, eu não consigo aproveitar. Olha só, eu não sou de ficar quieta, mas eu não consegui me conectar, fiquei muito mal. Enfim, comecei a pensar um monte de coisa, comecei a denegrir tudo que eu achava. E aí, o Diego só falou uma coisa, amor, acalma o seu coração. Quem que te colocou nesse evento? Não foi o Senhor? Se Deus te colocou nesse evento, se fosse necessário fazer alguma conexão, Ele teria preparado. Então acalma o seu coração, não depende de você, depende do nosso Deus. Mas ali naquela hora eu tava meio assim ainda, né? Mas passou. Aí depois de alguns dias, sem eu perceber, algumas pessoas do evento que estavam lá, que eu não consegui conversar, começaram a me acompanhar, começaram a interagir. E meses depois, eu estava envolvida em outros projetos daquele evento. E eu pensei que eu tinha ido super mal, entende? Mas quem é que me posicionou ali? Foi eu ou foi o Senhor? Foi o próprio Deus que abriu essa porta. Tudo bem, teve iniciativas minhas que foram necessárias, mas quem preparou o caminho, quem abriu a porta foi o Senhor. E esse é o ponto. Às vezes a gente olha demais para algo que aconteceu em nossa vida e a gente pensa que foi do nosso esforço. Mas não, gente. Você pode se esforçar. O salmista não fala isso? Pode trabalhar dia e noite, pode acordar cedo, dormir tarde trabalhando, mas se o Senhor não edificar a obra, se não edificar a casa, em vão você trabalha. Então a gente tem que parar de achar que é pela nossa força. A gente tem que fazer a nossa parte. Mas a gente também tem que entender que não depende de nós, depende do nosso Deus. E eu saí frustrada porque eu coloquei expectativa na minha capacidade de conversar, de me comunicar, de ser extrovertida. Mas olha só, Deus permitiu que eu me sentisse travada lá. Deus me permitiu ficar travada lá. Eu fiquei muito introspectiva, coisa que eu não sou. Só que mesmo assim o Senhor me permitiu ser percebida, ser notada e novas oportunidades surgirem. Porque Ele queria me mostrar na prática, de forma muito didática, que não dependia da minha eloquência, da minha comunicação apenas. Isso é importante, mas não é onde eu devo colocar a minha expectativa. Eu tenho que saber sim me comunicar, me posicionar, aprender a me soltar, mas eu não posso confiar somente nisso. Porque se eu confio nisso, eu estou frustrada. Eu não vou conseguir ter resultados. Consegue entender? Se eu dependesse da minha eloquência só para poder pregar aqui para vocês, ensinar vocês com a palavra, eu já não conseguiria conduzir esse projeto nem um dia. Quem dirá mais de um ano que nós estamos aqui. Mas se hoje eu permaneço aqui é porque eu tenho confiado no meu Deus. Não no quanto eu sei falar bonito, não na minha eloquência, não na minha oratória. Embora isso também eu tenha buscado me desenvolver cada vez mais. Só que não é isso que sustenta. Não é aqui que tem que estar a minha expectativa. Então eu quero trazer isso para você. Não é
na sua capacidade ou nas coisas que você tem ao seu redor, que você tem que colocar a sua expectativa. É sim no Senhor, é nele, porque somente Ele pode sustentar e te conduzir para o caminho da melhor forma que você pode viver. Se você entendeu essa mensagem, eu quero que você escreva a nossa frase do dia, que é: a minha expectativa está em Jesus. Coloque isso. A minha expectativa está em Jesus, porque somente Ele pode te sustentar e te ensinar a permanecer. E é através do seu Santo Espírito que você é guiada todos os dias. Amém? Espero que sim, hein? Espero que você tenha entendido essa mensagem. Então agora, você já com essa palavra queimando no seu coração, se você não se preparou para o dia, se prepare, ok? Vai lá, vista uma roupa que te representa, fique linda para viver esse dia e com uma vida cheia de expectativa, hein? Um dia cheio de expectativa no Senhor. Não confie em você, não. Não confie no seu braço, que você pode se frustrar. Mas se você confiar no seu Deus, através da sua vida, Ele vai te capacitar com aquilo que você tem para viver o melhor dia que você pode viver. Que em nome de Jesus, hoje você saia daqui fortalecida com essa palavra. Amanhã não teremos dopamina devido ao feriado, então vou deixar um tempinho para você descansar, mas você não fica descansado da palavra não, né? Então você corre aqui se você quiser ver mais alguma dopamina, revisar as dopaminas da semana, ou então tira um tempinho, só você e o Senhor, vai fazer bem para você, eu tenho certeza. E nós retomamos na segunda-feira, aqui, às 7 horas da manhã. Deus te abençoe, conquistadora! Tchau, tchau!